Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, meu nome é Rafael, bem-vindos a mais um Professores Funkeiros, né? E hoje nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média, o período correspondente à Baixa Idade Média na história, tá? E alguns aspectos principais, alguns aspectos centrais, para poder auxiliá-los aí na questão do estudo, tá? O período conhecido como a Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV depois de Cristo, certo? E é um período que tem como auge o sistema feudal, né? Ou seja, o que nos ajuda a entender melhor esse período, a compreender mais sobre ele, é a análise sobre o feudalismo, sobre o sistema feudal. Pois o feudalismo, sendo o modo de produção da época, vai nos ajudar a entender melhor questões relativo à economia, à sociedade, à política e à cultura dessa determinada época. Geograficamente, estamos falando da região, sobretudo, da região da Europa Ocidental. Ou seja, a parte ocidental da Europa foi a parte onde o feudalismo teve esse desenvolvimento, né? E também teve o seu declínio, ou melhor, teve durante muitos séculos a sua transformação e uma dinamização do sistema feudal até que o mesmo passasse para o modo de produção do capitalismo, né? Então, alguns pontos principais desse período conhecido como a Baixa Idade Média, nós vamos destacar, entre eles, a diminuição das guerras bárbaras, né? Ou seja, as guerras dos povos bárbaros que invadiram o Império Romano, mudaram a estrutura política e social da Europa a partir do século V, você vai ter um processo de diminuição dessas guerras, né, por questões internas, por questões políticas que vão ser melhor trabalhadas no contexto da Alta Idade Média, né, e com essa diminuição das guerras vão acontecer alguns fenômenos, né. Um deles vai ser o aumento populacional, haja vista que a guerra ela causava um impacto no sentido das pessoas que perdiam a vida diretamente, bem como na produção que diminuía por conta de alguns camponeses, a parte da mão de obra ser utilizada nos conflitos, né? Então você vai ter um aumento populacional e também você vai ter um aumento relativo à parte do comércio. O comércio vai aumentar no período da Baixa Idade Média por conta da diminuição das ameaças, que eram aquelas ameaças dos povos considerados bárbaros, tudo aquilo vai diminuir, então as pessoas se viram mais possibilitadas a fazerem atividades relativo ao comércio, né? E um outro fator importante nesse contexto todo, você vai ter relativo à parte das cruzadas, né? As cruzadas, as guerras de caráter religioso, que tinham como objetivo a retomada da Terra Santa, né? da Terra Sagrada para os cristãos, né? Em Jerusalém, vão acontecer entre o século XI e o século XV também, né? E nesse contexto das cruzadas, isso vai possibilitar uma reabertura do comércio também, conforme os cavaleiros cruzados iam adentrando mais o território oriental, hoje conhecido como o Oriente Médio, mais rotas comerciais iam sendo criadas. Então, isso possibilitou que o comércio também se desenvolvesse ao longo do tempo, né? Então, esse aspecto foi extremamente importante do ponto de vista da economia, né? Embora a gente saiba a parte do peso das vidas perdidas aí quando se fala sobre as cruzadas, né? Essas guerras político-religiosas, digamos assim, né? Nesse contexto, é importante a gente ter em mente que o período da Baixa Idade Média não foi simplesmente um período de declínio, né?
foi muito mais um período de transição na visão de alguns historiadores especialistas em Idade Média, como Georges Duby, como Jacques Le Goff, onde eles enfatizam o aspecto de transição econômica da Europa, do modo de produção feudal, até que se chegasse ao modo de produção capitalista, né? Porque uma coisa que tem que sair do imaginário é a Idade Média sendo vista como a Idade das Trevas. Não, né? Você tem desenvolvimento científico. Um exemplo, as universidades. As primeiras universidades criadas vão ser durante o período da Baixa Idade Média. Isso é um bom exemplo que mostra a cultura da época, né? O tipo de civilização que tinha, sim, o seu saber, né? O chamado saber da época, o medievo, né? E nesse contexto todo de transição, você tinha uma sociedade que tinha o seu dinamismo, né? Obviamente que um dos erros da história é o anacronismo. Então, comparar o comércio na Idade Média, né, na Baixa Idade Média, com o comércio atual, você cai num erro anacrônico, né, de utilizar a sua visão, a visão dessa época, para poder fazer o julgamento de uma época anterior à sua. Pegando essa comparação, é aí que se cai nesse reducionismo de achar que não existia comércio. Existia, né? Assim como existiam cidades, assim como existia toda uma questão de monetarização, as moedas de ouro, como descreveu o historiador belga Henri Pirenne, né? Nesse contexto todo, esse dinamismo social do feudalismo, mesmo assim, não foi suficiente para alterar a estrutura feudal, né, onde o feudalismo se baseava na divisão da pirâmide social entre clero, nobreza e servos, né? Nesse contexto do feudalismo, era uma sociedade estamental, ou seja, não havia mudança de estamento, não havia mudança de classe social, digamos assim, né? Essa sociedade se baseava no pagamento de tributos dos servos em relação às outras duas classes, às outras duas ordens sociais, né? Tanto ao clero quanto também à nobreza. E nesse contexto todo, você vai ter a grande maioria da população se concentrando no terceiro estado, né, na parte que diz respeito aos servos. A nomenclatura de servos para terceiro estado vai mudando ao longo do tempo, ao longo dos séculos XII, século XIII em diante, por conta de você ter uma maior diversificação de atividades econômicas, sociais e, consequentemente, tendo uma reivindicação política desse processo que vai desembocar no que a gente conhece como o Renascimento, tá? Nesse contexto todo, você vai ter um dinamismo da economia que vai se alterando, né? A própria análise sobre o modo de produção feudal não vai mais ser suficiente para esta época por conta da diversidade que estava nascendo nesse período e, consequentemente, também ali dos desígnios da nobreza que já não se contentava mais com a forma que eram pagos os tributos. Tudo isso vai desencadear, no final desse período da Baixa Idade Média, a centralização do poder, que nós conhecemos também com o nome de absolutismo, certo? O que vai ocorrer no fim desse período que a gente está estudando, da Baixa Idade Média, né, ali século XIV, é a própria crise, conhecida como crise do século XIV, que além de ser responsável pela morte de quase 35, 40% da população dessa época, também vai ser responsável por uma mudança na estrutura social, né? E qual é essa crise propriamente, né, do século XIV? A fome, né, que foi algo muito presente na história do feudalismo, né? A questão da fome, não foi uma fome generalizada do século XI ao século XV, foram várias
épocas, vários períodos onde você tinha fome, aí isso acabava um pouco, existiam acordos entre ali comerciantes, ou para uma diversificação econômica. Os próprios camponeses não aceitaram isso de maneira passiva, né? Que é outro erro histórico achar que determinadas classes sociais, determinados grupos sociais aceitam com passividade a sua opressão. Você vai ter, por exemplo, a Jaquerres, sobretudo onde hoje, né, seria a França, na parte da Europa Ocidental, que você tem ali, são revoltas camponesas, né? E essas revoltas camponesas vão ser propriamente muito impactantes, até mesmo vão ser duramente reprimidas pelos nobres, certo? Nesse contexto da fome, isso vai agravar a situação da época e vai ocorrer, juntamente à questão da fome, aí no século XIV, você vai ter a peste, né, conhecida como a peste bubônica, né, que também vai ser responsável por dizimar uma boa parte da população. Juntamente com isso, a guerra, também conhecida como Guerra dos 100 Anos, né, entre Inglaterra e França. Esses três fatores juntos vão ser responsáveis por grandes problemas para a população da época, que se viu, aqueles sobreviveram, né, digamos assim, se viram tentados a ter que ter uma mudança muito grande na sociedade, né? Esse período de grande calamidade que estava existindo, que isso ficou muito, mas muito no imaginário histórico, a partir de um livro do Johann Huizinga, chamado Outono da Idade Média, que foi tido como um dos principais livros que retratam o período. Então, esse livro até veio a trazer uma série de imagens, né, pessimistas sobre esse assunto propriamente, né? Então, esse contexto da Idade Média, do medievo, que tem ali como fim oficial o século XV, né? 1453, quando você tem a invasão dos turcos otomanos a Constantinopla, mas o modo de produção não termina de uma hora para outra na história. As transformações não ocorrem de uma hora para outra, não é que o cidadão vai acordar num dia e aí, olha, não é mais Idade Média, agora é Idade Moderna, até porque as transformações ocorrem de acordo com determinadas mudanças ao longo do tempo, né? Então, esse o básico do contexto desse período, né, conhecido como Baixa Idade Média. Eu vou colocar um roteiro, também algumas indicações para que nós possamos, né, assim, entender melhor sobre esse assunto que é de extrema importância, de suma importância no contexto histórico. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Falou!